Paz do Senhor a todos, queridos. Estou aqui para rapidamente compartilhar uma porção da palavra de Deus ao teu coração. Já preguei essa mensagem antes no culto doméstico, mas Deus tem me incomodado para postar aqui no Face para que outras pessoas sejam alcançadas por essa mensagem tão importante, tão oportuna para os nossos dias, que é o livro de Obadias, um livro curtinho, menor livro do Velho Testamento, com apenas 21 versículos, e ela traz uma mensagem de juízo ao povo edomita. Todo o livro é essa mensagem de juízo ao povo edomita, mas você precisa entender quem que era o povo edomita. Os edomitas eram descendentes de Esaú, né? Mas o que eles fizeram para poder merecer esse julgamento, esse juízo, né? A gente tem que voltar lá em Gênesis 26, né, para entender que essa nação edomita, os descendentes de Esaú, nunca souberam o que é o perdão, o que é o amor, nunca perdoaram o seu irmão pelo que foi feito. Lembra lá em Gênesis, quando Jacó, aleluia, quando Esaú trocou sua primogenitura por um prato de lentilha e Jacó acabou ali ficando com a bênção dele, mas Deus já havia determinado que o maior serviria o menor. Então assim, Deus determinou que era Jacó que ia ser um instrumento, aleluia, para trazer o Messias à terra. Então isso não foi por merecimento, não, foi soberania de Deus. Deus tinha escolhido Jacó, mas Esaú depois que Jacó, lembra que Jacó, depois que ele tomou a bênção do seu irmão, digamos assim, e Rebeca enviou ele lá para a terra de Labão, seu irmão, para depois voltar, e Esaú jurou Jacó de morte. Então Jacó, com essa promessa de morte, ele quando voltou, teve um encontro com o Senhor, e quando voltou, ele quis voltar, né, para poder ter um encontro com seu irmão Esaú e se reconciliar e se perdoarem. Lembra que quando ele estava voltando, teve lá aquele combate lá no Val de Jaboque. A bênção que Jacó estava pedindo ali no Val de Jaboque não era outra senão que Deus desse um bom encontro, né, dele com o seu irmão, que o seu irmão o perdoasse, né, por aquilo que ele fez de mal. Então Jacó, ele teve um encontro real com Deus, e ele foi instrumento para que o Messias viesse à terra. E Esaú, simplesmente, ali eles se abraçaram, né? Deus concedeu o desejo de coração de Jacó ali no Val de Jaboque e patrocinou esse bom encontro dos irmãos, e Esaú perdoou ali, foi tudo lindo, mas cada um foi pro seu canto. Só que as gerações de Esaú nunca perdoaram os israelitas. Foi assim uma luta, uma guerra constante, uma sede de vingança que nunca acabava. Foi assim por várias gerações. Então assim, aleluias, o que Deus está dizendo ali no livro de Obadias, Deus está trazendo juízo à nação edomita, que nunca soube o que é o perdão, o que é o amor. Eles se recusaram a tratar os israelitas como irmãos. Nós vimos isso em várias oportunidades, em várias gerações na Bíblia, quando Moisés ali, quando Deus, né, usou Moisés para tirar o povo do Egito ali, e eles, a caminho da terra prometida, precisam passar por Edom. Deus falou assim: Moisés, não luta com eles, que eles são irmãos. Então Moisés pede ali para os edomitas: deixa a gente passar por aqui, tal. E eles se negam. Então assim, Moisés não lutou contra eles, porque Deus falou assim: não luta com eles, que eles são irmãos. Então isso deu um maior prejuízo, né? Que eles tiveram que dar maior volta, porque os edomitas não deixaram eles passar por ali. Os descendentes de Esaú não deixaram os israelitas passar por ali. Isso já era vingança, isso já era ódio. Ele não conseguia amar o seu irmão. E várias vezes você vai vendo ali, na época lá da guerra de Josafá, né? Quando os edomitas sempre na história se aliaram com os inimigos de Deus para destruir o povo de Deus, os israelitas, que eram seus irmãos. Então assim, eles sempre se colocavam do lado dos adversários para destruir o seu irmão. Meu Deus, que coisa forte, hein? Vai ouvindo. Então assim, na época da guerra de Josafá, os edomitas se aliaram aos amonitas e moabitas para acabar com o povo de Deus. E por várias outras ocasiões você vai ver os edomitas se aliando aos adversários para acabar com o povo de Deus. Inclusive aí, quando na época do cativeiro babilônico, que Nabucodonosor ali
cercou a cidade e tal, e quando veio saquear e levá-los em cativeiro, aleluia, tem até um salmo que fala sobre isso, Salmo 137, já depois que os israelitas foram levados em cativeiro, eles oraram, olha que lindo orar, fala, Senhor, lembra-te dos edomitas, quando eles gritavam assim, arrasai Jerusalém até os fundamentos, eles ficaram alegres que os babilônicos estavam acabando com a cidade de Jerusalém, acabando com os israelitas, eles se alegraram na dor do seu irmão. Misericórdia, irmão, misericórdia. Então, assim, eles oraram aí no Salmo 137. Lembra esse salmo tão bonito que diz que as harpas deles estavam penduradas nos salgueiros? Então, nesse momento, eles fazem essa oração. Senhor, lembra-te de Edom, eram nossos irmãos e estavam ali, aproveitou do nosso momento de fraqueza para se unir ao inimigo e acabar com a gente. E Deus ouviu essa oração, meu querido. Deus ouviu, e o livro de Obadias é a resposta dessa oração aí. Então, assim, os edomitas atraíram a ira de Deus sobre si, quando, assim, se uniram aos adversários para acabar com seu irmão, e quando ali os babilônicos estavam arrasando mesmo com Jerusalém, os edomitas, os israelitas que tentaram escapar, os edomitas pegavam ele, matavam, então entregavam na mão dos babilônicos. Eles estavam saltitando de alegria, assim, crendo que ia realmente ver o final dos israelitas. Eles se negaram a amar o seu irmão, e isso foi para Deus assim uma afronta tão grande, mas tão grande, que você vai entender já já. Aleluias. Então, meu querido, aleluia. Eu vou dividir esse vídeo em dois porque a mensagem é um pouco grande, mas hoje eu quero finalizar dizendo isso para você. Cuidado, não vamos passar por cima de princípios divinos. Se Deus falou, ame o seu irmão, vamos amá-lo, porque se nós fizermos diferente, estaremos atraindo a ira de Deus sobre nós. Não vamos nos recusar a perdoar. Mas vamos ser um povo que faça a diferença. Aleluia. Vamos ser conhecidos como os discípulos do Senhor, em amarmos uns aos outros. Por hoje, essa mensagem que Deus tem ao teu coração. Tenha um dia abençoado. Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus.